Para começar, que as duas campanhas já admitem que isso vai acontecer e que muito possivelmente nós teremos a campanha mais acirrada do ponto de vista de resultado desde que temos o Instituto da Reeleição. Para mim fica evidente também, pelo grau de acirramento, pela campanha em si, como ela foi formada e como ela tem sido tocada. Eu digo que as duas campanhas admitem, porque nessa semana, na Rádio Super, nós ouvimos dois personagens bastante importantes dessa campanha e desse segundo turno. Nós ouvimos o Eduardo Bolsonaro, que é filho do presidente da República, é um dos cabeças da campanha do pai, e ele usou essa expressão na entrevista, de que a eleição vai ser decidida nos detalhes, e que eles entendem que vai ser decidida por uma margem pequena de votos. E nós ouvimos o senador Alexandre Silveira, que é uma figura importante, que tem sido uma figura importante na campanha do Lula em Minas no segundo turno, né? Até se mostrando, inclusive, muito fiel ao ex-presidente nesse segundo turno, mesmo depois, inclusive, de ter perdido a eleição para o Senado. E ele, na entrevista e depois num bate-papo que tivemos pós-entrevista, ele falava que vai ser uma diferença pequena, embora ambas as campanhas estejam otimistas. E é esse o discurso, obviamente, que tem que pregar também para não desmobilizar a militância. E para além desse sentimento das duas campanhas, Guilherme, Ricardo e amigos que estão nos acompanhando, eu penso que de fato teremos uma eleição muito acirrada neste segundo turno, porque nós temos um país que a divisão está cada vez mais clara. As pesquisas, se estiverem certas, e não nos custa lembrar que no segundo turno de 2018 as pesquisas bateram com o que estava acontecendo entre Bolsonaro e Haddad, as pesquisas estão mostrando, conforme a eleição vai se aproximando, um cenário de relativa estabilidade, mas pouco a pouco a diferença entre o presidente Bolsonaro e o ex-presidente Lula, mesmo que dentro da margem de erro, essa diferença vai se reduzindo. Então, se a gente for pegar numericamente, depois eu quero falar um pouquinho mais a respeito disso, só para não me prolongar muito agora, nós temos um cenário que aponta para essa possibilidade de uma eleição muito acirrada, se a gente for considerar o que tivemos no primeiro turno, os candidatos que ficaram pelo primeiro turno e como esses eleitores podem se comportar, e se a gente for pensar também na abstenção, que é uma coisa que preocupa uma campanha e que não preocupa outra, diga-se de passagem. Ricardo, esse cordão, e eu vou chamar assim de distanciamento de votos, que o ex-presidente Lula teve no primeiro turno em relação ao presidente Jair Bolsonaro, de aí, estou fazendo um arredondamento aqui, claro, os ouvintes que nos acompanham, não estou usando a precisão exata dos dados, mas estou falando de 6 milhões de votos de distância entre o candidato do PT e o candidato do PL. Você acredita nessa margem se estreitando? Porque a gente ouve campanhas dizerem, bom, o ex-presidente Lula pretende ampliar no Nordeste a vantagem que conquistou no primeiro turno. O presidente Jair Bolsonaro pretende ampliar a sua margem no Sudeste, em regiões onde também, como o Rio de Janeiro, venceu o ex-presidente. Qual é a sua avaliação? Você imagina que isso pode ser reduzido de fato? Acho que sim, né? Acho que as pesquisas já mostram uma redução, né? Se a gente for olhar a pesquisa hoje, essa diferença de 4 pontos, né? Nas urnas essa diferença foi de 5, então já há uma diferença pequena, mas assim, uma pequena mudança, né? E eu chamo a atenção porque a gente está falando sobre o fato de ser a eleição mais acirrada ou não, né? Na história. Como você lembrou a eleição de 2014, de Dilma e Aécio, que foi muito apertada, um dia antes da eleição o resultado era Dilma 52 e Aécio 48, né, nos válidos, que é exatamente o resultado que temos no Datafolha dessa eleição, agora faltando uma semana para o dia da eleição. Então ela já está uma semana da eleição com o mesmo placar que mostravam as pesquisas naquela eleição de 2014 e como disse o Rodrigo, com uma tendência de leve redução da diferença. Ainda que eu ache que essa redução da diferença não vai ser, pelo menos nas pesquisas, né, porque a gente também tem essa coisa de que, bom, as pesquisas precisam acertar, né, no primeiro turno não acertaram, em 2018 acertaram no segundo, mas não tem muita margem mais para essa mudança. Se a gente for olhar, ela aponta ali nos votos totais 4% de branco e nulo, né? Não dá para você diminuir muito mais do que isso. Bolsonaro, inclusive, recuperou um pontinho no branco e nulo, né? E entre os que não souberam não responderam, que seriam os indecisos na pesquisa, apenas 1%. Então a diferença está por aí. É bom lembrar sempre, né, que se você considera a margem de erro, a gente tem uma situação de empate técnico, mas como todas as pesquisas têm mostrado o Lula na frente, obviamente nesse momento me parece que ele ainda é o favorito, né?